O globalismo não começou com a Comissão Trilateral. O conceito de uma comunidade mundial se estende muito além do século XX, mas concentrou-se no avô das sociedades secretas americanas modernas, o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, que é uma instituição privada, não é pública, é preciso ficar bem claro. O Conselho começou como uma consequência de uma série de reuniões conduzidas durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, em Nova York, o coronel Edward Mandell House, consultor confidencial do presidente Woodrow Wilson, havia reunido cerca de 100 homens proeminentes para discutir o mundo pós-guerra. Dublando-se o inquérito, eles fizeram planos para um acordo de paz que acabou evoluindo para os famosos 14 pontos de Wilson, que ele apresentou pela primeira vez ao Congresso em 8 de janeiro de 1918. Eles eram de natureza globalista, pedindo a remoção de todas as barreiras econômicas entre as nações, igualdade de condições de comércio e a formação de uma Associação Geral de Nações. O coronel House, que certa vez se descreveu como um socialista marxista, mas cujas ações refletem mais o socialismo fabiano, foi o autor de um livro de 1912 intitulado Philip Drew, Administrator. Neste trabalho, House descreveu uma conspiração dentro dos Estados Unidos com os objetivos de estabelecer um banco central, um imposto de renda progressivo e o controle de ambos os partidos políticos. 2 anos após a publicação de seu livro, 2, se não todos os 3 de seus objetivos literários haviam sido atingidos na realidade. No final de 1918, o impasse na frente ocidental e a entrada da América na guerra forçaram a Alemanha e as potências centrais a aceitar os termos de paz de Woodrow Wilson. A subsequente Conferência de Paz de Paris, em 1919, resultou no severo Tratado de Versalhes, que forçou a Alemanha a pagar reparações pesadas aos aliados. Isso arruinou a economia alemã, levando à depressão e à eventual ascensão de Adolf Hitler e seus nazistas. Depois de você saber tudo o que aprendeu até aqui, sabe também que nada disto foi por acaso. Até mesmo a reação alemã tem fortes evidências e toda a lógica da história destas sociedades secretas mostra que estava dentro do previsto. Assistiram à Conferência de Paz de Paris o próprio Woodrow Wilson e seus conselheiros mais próximos, o coronel House, os banqueiros Paul Warburg e Bernard Baruch, e quase 2 dúzias de membros do inquérito. Os participantes da conferência abraçaram o plano de Wilson para a paz, incluindo a formação de uma Liga das Nações. No entanto, sob a lei americana, o pacto teve que ser ratificado pelo Senado dos Estados Unidos, que não o fez, aparentemente desconfiando de qualquer organização supranacional ou supernacional. Destemido, o coronel House, juntamente com delegados da Conferência de Paz de britânicos e americanos, reuniu-se no Majestic Hotel de Paris em 30 de maio de 1919 e resolveu formar um Institute of International Affairs, com uma filial nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. A filial inglesa tornou-se o Instituto Real de Assuntos Internacionais, atualmente conhecido como Chatham House. Este instituto foi para orientar a opinião pública para a aceitação do governo mundial ou globalismo. A filial dos Estados Unidos foi constituída em 21 de julho de 1921 como o Conselho de Relações Exteriores, o CFR. Ele foi construído sobre um clube de jantar de mesmo nome, mas sem brilho, em Nova York, criado em 1918 por banqueiros e advogados proeminentes para discussões sobre comércio e finanças internacionais. O artigo 2º do novo Estatuto do CFR
afirmava que qualquer pessoa que revelasse detalhes das reuniões do CFR em violação das regras deste instituto poderia ser excluída da adesão, qualificando assim o CFR como uma sociedade secreta. Esse sigilo foi assiduamente protegido pelos principais meios de comunicação dos Estados Unidos. O jornalista J. Anthony Lucas, em 1971, observou que, abre aspas, analistas da imprensa soviética dizem que o Conselho aparece mais regularmente no Pravda e no Izvestia do que no New York Times, fecha aspas. Desde 1945, o CFR está sediado na elegante Harold Pratt House, em Nova York. O edifício foi doado pela família Pratt do Standard Oil da Rockefeller. A mansão, com suas portas francesas pintadas, elegantes tapeçarias e lareiras, apresenta uma atmosfera clichê. A caracterização do CFR como um clube dos big boys é reforçada pelo fato de muitos membros pertencerem a outros grupos de registro social, como a Century Association, o Lynx Club, o University Club e o Washington's Metropolitan Club. No relatório anual do CFR em 1997, o presidente do Conselho, Peter G. Patterson, reconheceu que havia um núcleo de verdade na acusação de que o Conselho era uma organização da elite liberal de Nova York, mas afirmou que o CFR hoje está com um número crescente de membros, agora vivendo fora de Nova York e Washington. A associação, somente para convidados do CFR, originalmente limitada a 1.600 participantes, hoje soma mais de 3.300, representando os líderes mais influentes em finanças, comércio, comunicações e academia. A admissão é um processo muito discriminatório e doloroso. Os candidatos têm que ser propostos por um membro, apoiado por outro membro, aprovado por uma comissão de sócios, examinado pela equipe profissional e, finalmente, aprovado pelo Conselho de Administração. Em um esforço para se ajustar ao mundo moderno, o Conselho ampliou sua participação no início de 1970 para incluir algumas pessoas de pele negra e mais de uma dúzia de mulheres. Para ampliar sua influência além da costa leste, o CFR criou comitês de relações exteriores compostos por líderes locais em cidades de todo o país. Mais de 37 comitês, incluindo cerca de 4.000 membros, existiam no início dos anos 80. Os membros originais do CFR incluíam o Coronel House, o ex-senador de Nova York e secretário de Estado Elihu Root, o colunista Walter Lippmann, John Foster Dulles e Christian Herter, que mais tarde serviram como secretários de Estado, e o irmão de Dulles, Allen, que mais tarde atuou como diretor da CIA. O fundador do CFR, o milionário John W. Davis, foi o advogado pessoal do J.P. Morgan, enquanto o vice-presidente Paul Cravath também representava as propriedades de Morgan. O primeiro presidente do conselho foi Russell Leffingwell, um dos sócios de Morgan. Como a maioria dos primeiros membros do CFR tinha conexões com Morgan de uma forma ou de outra, pode-se dizer que o conselho foi fortemente influenciado pelos interesses de Morgan. O financiamento para o CFR veio de banqueiros e financistas como Morgan, John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Jacob Schiff, Otto Kahn e Paul Warburg. Hoje, o financiamento para o CFR vem de grandes corporações ocidentais em um número bastante grande. De acordo com o Guia do Centro de Pesquisas de Capital para Grupos de Política e também o Guia para Advocacia Sem Fins Lucrativos, os membros do CFR são associados a organizações influentes, um monte delas, aliás. O CFR desempenhou um papel fundamental na política americana durante a Segunda Guerra Mundial e o jornalista J. Anthony Lucas observou, abre aspas, de 1945 até os anos 60, os membros do Conselho estavam na linha de frente do ativismo globalista dos Estados Unidos da América, fecha aspas.
Em uma declaração de missão de 1997, funcionários do CFR, cujos, abre aspas, cargos incluem quase todos os altos e atuais funcionários do governo dos Estados Unidos que lidam com assuntos internacionais, declararam que o Conselho é apenas uma organização de membros e um grupo de reflexão que educa membros e funcionários para servir o governo e a nação com ideias para um mundo melhor e mais seguro, fecha aspas. Os críticos contestam essa meta, observando que o CFR teve participação em todos os principais conflitos do século XX. Muitos escritores veem o CFR como um grupo de homens dedicados à dominação mundial através de negócios multinacionais, tratados internacionais e governo mundial. Mesmo os insiders parecem ter dificuldade em convencer seus colegas de que não há nenhuma tentativa de controle conspiratório. O almirante Chester Ward, advogado aposentado da Marinha Americana e membro de longa data do CFR, foi citado dizendo, abre aspas, o CFR, como tal, não escreve as plataformas de ambos os partidos políticos ou seleciona seus respectivos candidatos presidenciais, nem controla a defesa dos Estados Unidos e estrangeiros. Mas membros do CFR, como indivíduos, agem em conjunto com outros membros do CFR, fecha aspas. O jornalista Anthony Lucas concordou, comentando que, mesmo que se rejeite uma visão ditatorial simplista do CFR, abre aspas, é preciso reconhecer que a influência flui também através de canais mais intrincados, os laços pessoais forjados entre homens cujos caminhos cruzaram várias vezes em vestiários, clubes de professores, salas de conferência de embaixadas, festas de jardim, quadras de squash, e se o Conselho tem influência, e a evidência sugere que sim, então é a influência que seus membros exercem através desses canais, fecha aspas. O almirante Ward continuou explicando que o único objetivo comum dos membros do CFR é, abre aspas, trazer a rendição da soberania e a independência nacional dos Estados Unidos. Primeiramente, eles querem que o monopólio dos bancos mundiais seja o que controle o governo mundial, fecha aspas. Ward detalhou ainda métodos do CFR em um livro de 1975, em coautoria com Phyllis Schlafly, intitulado Kissinger on the Couch, que, abre aspas, uma vez que os membros do CFR decidiram que o governo dos Estados Unidos deveria adotar uma política em particular, as instalações de pesquisa do CFR são trabalhadas para desenvolver argumentos intelectuais e emocionais para apoiar a nova política e para confundir e desacreditar intelectualmente e politicamente qualquer oposição. Fecha aspas. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
A manifestação pública do CFR é sua publicação Foreign Affairs, denominada, abre aspas, informalmente a voz do establishment da política externa dos Estados Unidos, fecha aspas. Embora os defensores do Conselho afirmem que os artigos em relações exteriores ou Foreign Affairs não refletem nenhum consenso de crenças, os críticos argumentam que o CFR sinaliza aos membros suas políticas desejadas por meio desses artigos. Até mesmo a Enciclopédia Britânica admitiu, abre aspas, as ideias apresentadas provisoriamente nesta revista, frequentemente, se bem recebidas pela comunidade de relações exteriores, aparecem mais tarde como política ou legislação do governo dos Estados Unidos da América. As políticas prospectivas que fracassam nesse teste geralmente desaparecem, fecha aspas. Alvin Moscov, um biógrafo simpático à família Rockefeller, escreveu mais ao ponto de afirmar, abre aspas, então, a participação do Conselho, que tem sido visto em alguns lugares como o coração do establishment, quando se trata de relações exteriores, ele é o establishment. Na verdade, é difícil apontar para isto em um único país. A política nos negócios estrangeiros dos Estados Unidos, que foi estabelecida desde o presidente Wilson, foi diametralmente oposta ao então pensamento atual no Conselho de Relações Exteriores, fecha aspas. O Conselho tem dois métodos de comunicar os pensamentos e desejos de seu círculo interno de liderança. Reuniões regulares de almoço ou jantares, onde destacados pensadores e líderes de todo o mundo se dirigem aos membros do Conselho, e grupos de estudo que periodicamente apresentam documentos sobre assuntos de seu interesse. O Conselho também oferece um serviço corporativo, através do qual as empresas assinantes recebem instruções de jantar 2 vezes ao ano por funcionários do governo, como o secretário do Tesouro ou o diretor da CIA. O célebre autor John Kenneth Galbraith, que demitiu-se do CFR em 1970, alegando tédio, classificou essas conversas off the record, ou não publicadas, como um escândalo. Ele disse, abre aspas, por que os empresários devem ser informados por funcionários do governo sobre informações não disponíveis ao público em geral, especialmente porque podem ser financeiramente vantajosas, fecha aspas. O autor G. Edward Griffin concordou que, inicialmente, o CFR, como uma fachada para o grupo britânico da Mesa Redonda, era dominado pela família J.P. Morgan. Griffin escreveu em 1994 que, abre aspas, o grupo Morgan foi gradualmente substituído pelo consórcio Rockefeller e a chamada de empresas participantes agora se assemelha à da Fortune 500, fecha aspas.
Um exemplo da dominação Rockefeller do CFR veio no início dos anos 1970, quando David Rockefeller passou por cima das cabeças de um comitê de nomeação e ofereceu a editoria de Relações Exteriores a William Bundy, um ex-funcionário da CIA importante no processo da Guerra do Vietnã, demonstrando como todas as administrações do governo dos Estados Unidos desde o início do Conselho estiveram cheias de membros do CFR. O jornalista conservador e pesquisador do CFR, James Perloff, observou, abre aspas, os registros históricos falam ainda mais alto. Através de 1988, 14 secretários de Estado e 14 secretários do Tesouro, 11 secretários de Defesa e dezenas de outros chefes de departamento federais têm sido membros do CFR, fecha aspas. Quase todos os diretores da CIA, desde Alan Dulles, são membros do CFR, incluindo Richard Helms, William Kolb, George Bush, William Webster, James Woolsey, John Deutsch e William Casey. A pesquisadora Laurie Strand observou que, abre aspas, muitos dos membros do Conselho têm um interesse financeiro pessoal nas relações exteriores, porque são suas propriedades e investimentos que são guardadas pelo Departamento de Estado, pelos militares e pela CIA, fecha aspas. Muitos pesquisadores alegam que a CIA, de fato, serve como uma força de segurança, não apenas para a América corporativa, mas também para amigos, parentes e irmãos da fraternidade do CFR. Esta pode ser uma via de mão dupla. De acordo com um ex-assistente executivo do vice-diretor da CIA, Victor Marquette, juntamente com o ex-analista do Departamento de Estado, John D. Marks, dizendo que, abre aspas, o conselho influente, mas privado, composto por várias centenas dos principais líderes políticos, militares, empresariais e acadêmicos do país, há muito tempo é o principal público, digamos assim, da CIA num público americano. Quando a agência precisa de cidadãos proeminentes para liderar suas empresas proprietárias ou para outras formas de assistência especial, muitas vezes recorrem a membros do conselho, fecha aspas. Os membros do CFR, que assumem posições no governo, tendem a trazer outros membros. Quando o membro do CFR, Henry Stimson, chegou a Washington como secretário de guerra em 1940, trouxe consigo o colega John J. McCloy como secretário assistente. McCloy, por sua vez, fez a sua parte ao longo dos anos para trazer mais membros do CFR ao governo. McCloy, ex-presidente do CFR, presidente do Chase Manhattan Bank, mentor do David Rockefeller e ele próprio conselheiro de política externa de 6 presidentes dos Estados Unidos, comentou certa vez que, abre aspas, sempre que precisávamos de um novo homem para uma posição no governo, apenas folheávamos o rol de membros do conselho e telefonávamos para Nova York, fecha aspas. Outro exemplo da influência do CFR pode ser visto na ascensão meteórica de Henry Kissinger. Em 1955, Kissinger era apenas mais um acadêmico desconhecido que participou de uma reunião na Marine Corps School, em Quantico, na Virgínia, organizada pelo então assistente de Relações Exteriores da presidência, Nelson Rockefeller. Esta reunião foi o início de uma longa amizade entre os dois, culminando em um presente de $50 mil para Kissinger, de Rockefeller. Kissinger logo foi apresentado a David Rockefeller e outros proeminentes membros do CFR. Através do CFR, Kissinger conseguiu financiamento e entrada para altos funcionários da Comissão de Energia Atômica, os 3 ramos das Forças Armadas, a CIA e o Departamento de Estado. Ele usou esse acesso para produzir um livro best-seller intitulado Armas Nucleares e Política Externa,
no qual argumentou que uma guerra nuclear poderia ser vencível. Na época da administração de Nixon, Kissinger era secretário de Estado e continua sendo uma força formidável nos assuntos mundiais, tendo inclusive se reunido com Donald Trump, um presidente que, em tese, estaria contra o establishment e a favor do povo, o chamado Homem Esquecido da América, seus eleitores. De acordo com os relatórios publicados, o governo Clinton estava sobrecarregado com mais de 100 membros do CFR, ajudando a iniciar os anos Clinton. Os membros do CFR foram nomeados embaixadores na Espanha, Grã-Bretanha, Austrália, Chile, Síria, África do Sul, Rússia, Romênia, Japão, Coreia, México, Itália, Índia, França, República Tcheca, Polônia, Nigéria e Filipinas. Naquela época, mais de uma dúzia de membros da Câmara e do Senado eram membros dos FR. O autor Robert Anton Wilson comentou, abre aspas, se o CFR tivesse milhões de membros, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, essa lista poderia não significar muito. Mas o CFR tem apenas 3.200 membros, fecha aspas. Por causa de suas origens bancárias e de Wall Street e seu segredo inerente, o Conselho de Relações Exteriores sofreu um ataque estridente de escritores conservadores. Essa atenção pública levou à criação da Comissão Trilateral, menos secreta. A consciência pública da presença generalizada do CFR no governo tornou-se tão disseminada pelo falecido Gary Allen, cujo livro sobre organizações globalistas None Dare Call It Conspiracy vendeu mais de 5 milhões de cópias, apesar de ser ignorado pela mídia do establishment, onde ele comentou, abre aspas, realmente não havia um centavo de diferença entre os candidatos à presidência. Os eleitores receberam a escolha entre o defensor do governo mundial do CFR Nixon e o defensor do governo mundial Humphrey. Apenas a retórica foi modificada para enganar o público, fecha aspas. Em uma chamada à ação, Allen ecoou a admoestação de muitos pesquisadores que suspeitam dos motivos do CFR quando escreveu, abre aspas, democratas e republicanos devem quebrar o controle interno de seus respectivos partidos. Os homens do CFR e seus lacaios e apoiadores oportunistas de escalada social devem ser convidados a sair, ou então os patriotas devem sair, fecha aspas. Muitos pesquisadores desta conspiração viram uma situação paralela nas eleições de 2000, a teoria das tesouras na prática se transformando em uma disputa entre os democratas Al Gore e o republicano George W. Bush, ambos com laços comerciais e familiares de longa data com membros da Wall Street e do CFR. O autor Perloff advertiu de uma perspectiva cristã que uma batalha monumental está se formando entre a moral cristã e, abre aspas, um governo maligno de um mundo unificado, o reino do anticristo. Muitos notáveis do establishment americano se entregaram a um lado neste conflito, e não é o lado recomendado pelas escrituras antigas. Conspiradores ou não, estejam eles conscientes ou não das consequências finais de suas ações, sua influência poderosa ajudou a levar o mundo a eventos apocalípticos. Fecha aspas. Claramente, o CFR exerceu uma poderosa influência, se não o controle total sobre as políticas dos Estados Unidos por quase o século inteiro passado. Mas por quase 50 anos, essa influência foi compartilhada com outro grupo secreto intimamente conectado, como os Bilderbergs, por exemplo. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Os Bilderbergs são um grupo de homens e mulheres poderosos, muitos deles da realeza europeia, que se reúnem em segredo todos os anos para discutir as questões mais urgentes. Muitos pesquisadores, suspeitando, alegam que eles conspiram para fabricar e gerenciar eventos mundiais. Apesar do fato de que muitos membros da mídia americana altamente respeitados se encontram com os Bilderbergs, pouco ou nada é relatado sobre o grupo ou suas atividades, levando os estudiosos e escritores a reclamar de censura e gerenciamento de notícias. Tal como acontece com a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores, os Bilderbergs frequentemente possuem associação cruzada em 2 ou mais desses 3 grupos. O polêmico autor britânico David Icke apresentou uma história que dá uma visão fascinante sobre o planejamento de longo alcance de um grupo secreto. Dr. Little, que trabalhou para o Ministério de Produção de Aeronaves da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial e depois no Instituto de Pesquisa de Energia Atômica, contou como participou da reunião do grupo de estudos do Partido Trabalhista na Universidade de Oxford em 1940. Naquela noite, o orador era um jovem que afirmava ser parte de uma conspiração de conquista marxista. O palestrante disse que ele era um membro de um grupo sem nome, não tinha nome para tornar mais difícil provar sua existência, que visava projetar o controle marxista na Grã-Bretanha, na Europa e em partes da África. Ele explicou que, como os britânicos desconfiavam dos extremistas, os membros do grupo se apresentavam como moderados, o que lhes permitiria rejeitar os críticos como direitistas. O orador acrescentou que ele havia sido escolhido para liderar a seção política do grupo e que ele esperava ser nomeado primeiro-ministro do Reino Unido algum dia. O palestrante foi Harold Wilson, que de fato se tornou primeiro-ministro durante os anos 1960 e 1970. Wilson estava se referindo ao grupo que veio a ser conhecido como os Bilderbergs. Ainda não tendo um nome oficial na primeira reunião, acabou identificado com o Hotel Bilderberg, em Oosterbeek, Holanda, onde foi descoberto pela primeira vez pelo público em 1954. Sua reunião, em fevereiro de 1957, na ilha St. Simons, perto de Jekyll Island, na Geórgia, foi a primeira em solo norte-americano. Woodrow Wilson não foi o único chefe de Estado a se misturar com os Bilderbergs. Em 1991, o então governador de Arkansas, Bill Clinton, foi homenageado como convidado do Bilderberg. No ano seguinte, ele concorreu e ganhou a presidência dos Estados Unidos. Após sua eleição, Clinton não mencionou as reuniões de Bilderberg, mas, de acordo com The Spotlight, um tabloide de Washington que cobriu conferências dos Bilderbergs por anos, Hillary Clinton compareceu em 1997, tornando-se a primeira-dama americana a fazê-lo. Depois disso, a conversa cresceu de forma constante em relação ao seu futuro papel na política. A criação oficial dessa organização altamente secreta surgiu no início da década de 1950, após reuniões não oficiais entre membros da elite europeia na década de 1940. Eles incluíam ministros das relações exteriores europeus, o príncipe Bernhard da Holanda e o socialista polonês Dr. Joseph Jeronim Ratzinger, um dos fundadores do movimento europeu após a Segunda Guerra Mundial. Ratzinger ficou conhecido como o pai dos Bilderbergs. Ratzinger foi trazido para a América por Averell Harriman, do CFR, então embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, onde visitou cidadãos proeminentes como David e Nelson Rockefeller, John Foster Dulles e depois o diretor da CIA,
Walter Bedell Smith. Anteriormente, Ratzinger havia formado o Comitê Americano em uma Europa Unida, juntamente com o futuro diretor da CIA e membro do CFR, Allen Dulles. Então, o diretor do CFR, George Franklin, o funcionário da CIA, Thomas Braden, e William Donovan, ex-chefe do Escritório de Serviços Estratégicos, OSS, que foi o precursor da CIA. Donovan começou sua carreira de inteligência como agente do J.P. Morgan Jr. e era conhecido como um anglófilo, um defensor das estreitas relações entre britânicos e americanos. Ratzinger continuou sua participação em reuniões de Bilderberg até sua morte em 1960. Outra pessoa ligada à CIA que ajudou a criar os Bilderbergs foi a editora da revista Life, C.D. Jackson, que serviu sob o presidente Eisenhower como consultor especial para a guerra psicológica. Dessas associações surgiu a ideia de realizar reuniões regulares de empresários, políticos, banqueiros, educadores, proprietários e gerentes de mídia e líderes militares de todo o mundo. Os Bilderbergs também estão intimamente ligados à nobreza da Europa, incluindo a família real britânica. De acordo com várias fontes, muitas vezes as reuniões são frequentadas pela realeza da Suécia, Holanda e Espanha. O ímpeto primário para as reuniões do Bilderberg veio do príncipe holandês Bernhard, cujo nome completo e título era Bernhard Julius Quert Karel Godfried Peter, príncipe dos Países Baixos e príncipe de Lippe-Biesterfeld. Em 1937, ele se casou com a princesa Juliana da Holanda e tornou-se um grande acionista e funcionário da holandesa Shell Oil, juntamente com o britânico Lord Victor Rothschild. Depois que os alemães invadiram a Holanda, o casal real se mudou para Londres. Foi aí, depois da guerra, que Rothschild e Ratzinger encorajaram o príncipe Bernhard a criar o grupo Bilderberg. O príncipe presidiu pessoalmente o grupo até 1976, quando renunciou após acusações de proximidades indevidas com a Lockheed para promover a venda de seus aviões na Holanda. Desde 1991, a presidência do Bilderberg foi ocupada pelo britânico Peter Carrington, ex-ministro, secretário-geral da OTAN e presidente do Instituto Real de Assuntos Internacionais, a organização irmã do CFR. Carrington foi ligado ao império bancário Rothschild por conexões de negócios e casamento. Americanos com nomes famosos que participaram das reuniões do Bilderberg incluem inumeráveis membros poderosíssimos. O autor Neil Wiggles diz que, abre aspas, na verdade, os Bilderbergs são uma espécie de CFR não oficial expandida para uma escala internacional, fecha aspas. O autor e ex-oficial de inteligência, Dr. John Coleman, afirmou que, abre aspas, a Conferência Bilderberg é uma criação do MI6 da Grã-Bretanha, sob a direção do Instituto Real de Assuntos Internacionais, fecha aspas. Considerando as conexões de inteligência dos Estados Unidos, há quem possa suspeitar que as conferências de Bilderberg possam ter algum apoio também da CIA. Afinal, com a revelação do sistema de espionagem Five Eyes, se soube que as organizações de inteligência ligadas ao Ocidente estão associadas de alguma forma. De acordo com informações fornecidas pela primeira conferência de Bilderberg, teria sido discutido lá que, abre aspas, até agora tem sido dada atenção insuficiente ao planejamento de longo prazo e à evolução de uma ordem internacional que olharia para além da atual crise da Guerra Fria. Quando chegar a hora,
nossos conceitos atuais de assuntos mundiais deveriam ser estendidos para o mundo inteiro, fecha aspas. O repórter investigativo James P. Tucker, que seguiu obstinadamente os Bilderbergs por anos, escreveu, abre aspas, a agenda de Bilderberg é muito parecida com a de seu grupo irmão, a Comissão Trilateral. Os dois grupos têm uma liderança interligada e uma visão comum do mundo. David Rockefeller fundou a Trilateral, mas compartilha o poder no grupo Bilderberg com os Rothschilds da Grã-Bretanha e da Europa continental. Fecha aspas. Os Bilderbergs costumam se encontrar uma vez por ano em resorts de luxo em todo o mundo, e suas atividades estão envoltas em total sigilo, apesar da participação de membros da mídia americana de alto nível. Embora o grupo alegue apenas manter discussões informais sobre assuntos mundiais, há evidências de que suas recomendações frequentemente se tornam políticas oficiais. O conceito de uma Europa unificada sob controle centralizado, um objetivo dos cavaleiros templários medievais, parece se tornar uma realidade graças aos Bilderbergs. George McGhee, um Bilderberg e ex-embaixador dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental, reconheceu que, abre aspas, o Tratado de Roma, que trouxe à existência o mercado comum europeu, foi alimentado nas reuniões do Bilderberg, fecha aspas. Jack Schenkman, presidente do Amalgamated Bank e membro do Bilderberg, declarou em 1996 que, abre aspas, em alguns casos as discussões têm um impacto e se tornam políticas. A ideia de uma moeda europeia comum foi discutida há vários anos antes de se tornar política. Tivemos uma discussão sobre os Estados Unidos estabelecerem relações formais com a China antes de Nixon, fecha aspas. Schenkman pode ser um desses membros do Bilderberg que não entendem os verdadeiros objetivos da liderança de elite do grupo. De acordo com o polêmico David Icke, abre aspas, o Bilderberg, como Carrington e aqueles no comitê de direção, coordenam os participantes regulares das reuniões do Bilderberg que conhecem o plano real do jogo, e os convidados em uma base rara ou única que podem não conhecer a verdadeira agenda do evento, mas podem alimentar a linha partidária de que as instituições mundiais são o caminho para a paz e a prosperidade. Fecha aspas. E qual seria essa agenda verdadeira, entre aspas? Bom, isso pode ter sido revelado quando o príncipe Bernhard declarou, abre aspas, é difícil reeducar as pessoas que foram educadas no nacionalismo para a ideia de renunciar parte de sua soberania a um corpo supranacional. Fecha aspas. Aliás, você acredita que um governo, seja de que país for, que entregue todo um patrimônio nacional ao capital globalista, não estaria favorecendo a nova ordem mundial na formação de uma entidade privada supranacional? Continuaremos adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
1998 dos Bilderbergs foi realizada de 14 a 18 de maio no palaciano Turnberry Hotel, perto de Glasgow, na Escócia. Como de costume, houve pouca ou nenhuma informação sobre este evento pela grande mídia ocidental. Ao contrário de suas contrapartes americanas, alguns membros da mídia escocesa encontraram sua voz. Sob a manchete, abre aspas, todo o mundo em suas mãos, fecha aspas, Jim Macbeth do The Scotsman descreveu, abre aspas, alguém que se aproximasse do hotel e não tivesse interesse em controlar o planeta voltou atrás, fecha aspas. Macbeth descreveu a lista de convidados de Bilderberg como, abre aspas, um internacional quem é quem dos ricos, influentes e poderosos. Uma vez por ano, os 120 homens e mulheres se encontram para discutir eventos mundiais e, segundo alguns, manipulá-los, fecha aspas. Pelo menos um repórter, Campbell Thomas, do Scottish Daily Mail, foi preso por agentes de segurança, algemado e mantido por 8 horas por ousar se aproximar da reunião de Bilderberg. Foi relatado que uma das decisões da reunião de Bilderberg de 1998 foi encorajar o primeiro-ministro britânico Tony Blair a pressionar mais pela entrada da Grã-Bretanha na crescente União Europeia, um passo visto com suspeita por sua antecessora Margaret Thatcher. Blair pode ter ido mais longe neste plano para reduzir a independência da Grã-Bretanha, pois seu plano de dissolver a Câmara dos Lordes foi bem sucedido em 1998. Embora os Lordes fossem vistos por muitos como ociosos e pouco inteligentes, outros viam os ricos, mas patrióticos Lords como um baluarte contra a erosão da soberania inglesa pelos defensores da nova ordem mundial. Ao contrário de seus irmãos americanos, a mídia canadense realmente noticiou a reunião de 1996 da Bilderberg perto de Toronto com manchetes como o primeiro-ministro canadense Jean Chrétien fala no Secret World Meeting, ou ainda outra, a editora canadense Conrad Black Plays Host to World Leaders, e até uma chamada Dominação Mundial ou uma rodada de golfe. Quando lhe pediram para comentar sobre sua falta de reportagem ao jornalista William F. Buckley, que participou da reunião de Bilderberg no Canadá, uma secretária comentou, abre aspas, não acho que essa seja a natureza da reunião, não é? Fecha aspas. Paul Gigot, do Wall Street Journal, outro participante, explicou, abre aspas, as regras da conferência que todos nós aderimos são de que não falamos sobre o que é dito, está tudo fora do registro. O fato de eu ter comparecido não é segredo, fecha aspas. Talvez esses repórteres não falem sobre o que aprendem nessas reuniões secretas, mas é claro que sua associação molda suas posições editoriais. Críticos de mídia há muito acusam que as diferenças nas posições editoriais dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos são insignificantes. O jornalista C. Gordon Titter, do Financial Times de Londres, em 1975, escreveu que, abre aspas, se o grupo Bilderberg não é uma conspiração de algum tipo, ele é conduzido de maneira a dar uma imitação excelente de um deles, fecha aspas. Cerca de um ano mais tarde, após discussões em curso sobre a censura, Titter foi demitido pelo editor do Financial Times, Max Henry Fred Fisher, membro da Comissão Trilateral. Um elo de ligação óbvio entre o CFR, a Comissão Trilateral e os Bilderbergs é a família Rockefeller, particularmente o filho mais novo, David. Vários homens de negócios ricos e conhecidos constituíram o que equivalia a uma realeza americana no início do século XX. O magnata do aço, Andrew Carnegie, o banqueiro Andrew Mellon,
e os magnatas do transporte, Cornelius Vanderbilt e Edward Harriman. Mas nenhum abordou o poder duradouro ou os laços internacionais dos Rockefellers e Morgans. John Davison Rockefeller continua a ser o homem mais conhecido do mundo moderno, apesar de estar morto desde 1937. Durante o século passado, nenhuma família na América reuniu tal poder e influência como os Rockefellers, graças à sua riqueza e laços estreitos com a Inglaterra. Anos atrás, o nome Rockefeller surgia continuamente em qualquer discussão sobre sociedades secretas, mas a mídia de massa de hoje raramente fala do papel de Rockefeller em eventos mundiais. Mas, ao mesmo tempo, o nome de John D. Rockefeller estava na boca de todos e suas finanças eram conhecidas de todos. Uma edição de 1897 de um jornal rural do Texas relatou, abre aspas, John D. Rockefeller dorme 8 horas e meia todas as noites, dormindo às 10h30 e acordando às 7. Toda manhã, quando ele se levanta, ele é $17.750 mais rico do que quando foi para a cama. Ele se senta no café da manhã às 8 horas e sai da mesa às 8h30. E nessa curta meia hora, a sua riqueza cresceu $1.041,50. No domingo, ele vai à igreja, e nas 2 horas em que ele está longe de casa, suas riquezas cresceram $4.166. Diversão é tocar violino. Toda noite, quando ele pega o instrumento, ele é $50 mil mais rico do que quando ele o guardou na noite anterior. Esses pequenos fatos dão uma ideia do crescimento implacável da fortuna desse homem. Fecha aspas. É óbvio que estes números daquela época representariam dezenas ou centenas de milhões de dólares hoje. Um insight sobre o forjamento da filosofia de negócios de John D. pode ser obtido por uma anedota contada por Nelson Rockefeller. Parece que quando John D. era uma criança pequena, seu pai, William Big Q. Rockefeller, que vendia remédios de forma ambulante, ensinou a pular em seus braços de uma cadeira alta. Uma vez, seu pai estendeu os braços para pegá-lo, mas os puxou para longe enquanto o pequeno John pulava. Ao filho caído foi dito severamente, abre aspas, lembre-se, nunca confie em ninguém completamente, nem mesmo em mim, fecha aspas. No início da Guerra Civil Americana, Rockefeller era um jovem corretor de commodities agrícolas em Cleveland, Ohio. Ele rapidamente reconheceu o potencial da indústria do petróleo e, em 1863, ele e alguns associados construíram uma refinaria. Em 1870, ele incorporou a Standard Oil Company de Ohio. O National City Bank de Cleveland, que foi identificado em audiências no Congresso como um dos 3 bancos Rothschild, a família bancária europeia dominante nos Estados Unidos, forneceu a John D. Rockefeller o dinheiro para iniciar sua monopolização do negócio de refinarias de petróleo, resultando na formação da Standard Oil, observou um recente documentário investigativo intitulado The Money Masters. Rockefeller, que foi citado dizendo que a competição é um pecado, eliminou impiedosamente os concorrentes, seja fundindo-os ou comprando-os. Na falta disso, ele cortou os preços até que seus concorrentes fossem forçados a vender. Ele também gerenciou acordos lucrativos de descontos nas ferrovias, o que garantiu a ele quase o monopólio do transporte de petróleo. A Standard Oil, o ancestral direto da Exxon, prosperou enormemente e, em 1880, a Rockefeller possuía ou controlava 95% de todo o petróleo produzido nos Estados Unidos. O problema de Rockefeller começou em 1902 com a publicação de uma série de artigos de Ida Tarbell, filha de um produtor de petróleo da Pensilvânia, que
perdeu seus negócios culpando os Rockefeller. Com base em 5 anos de pesquisa, a série de Ida Tarbell foi publicada na McClure's Magazine e intitulada A História da Standard Oil Company. Um revisor proclamou seu trabalho como, abre aspas, destemido desmascaramento da criminalidade moral disfarçada sob as vestes da respeitabilidade e do cristianismo, fecha aspas. A exposição de Tarbell resultou em ações do governo e dos tribunais que pareciam romper o monopólio do petróleo da Standard. No entanto, já em 1882, Rockefeller havia se movido para mascarar seus negócios, criando a primeira grande empresa americana, a Standard Oil Trust. Um labirinto de estruturas legais pode tornar o funcionamento de qualquer empresa virtualmente impermeável à investigação e à compreensão pública. Em 1892, por exemplo, quando a Suprema Corte de Ohio ordenou que a Oil Trust fosse dissolvida, ao invés de fazer isto, Rockefeller simplesmente mudou a sede da Standard para a cidade de Nova York. Em 1899, todos os ativos e interesses foram transferidos para uma nova criação, a Standard Oil Company de Nova Jersey. Em 1906, o governo dos Estados Unidos acusou a Standard Oil de violar a Lei Sherman Antitrust. Embora os apologistas argumentassem que a Standard estava simplesmente envolvida em uma onda emocional de descontentamento público com os excessos dos grandes negócios, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 15 de maio de 1911, expressou sua decisão nestes termos claros. Abre aspas. 7 homens e uma máquina corporativa conspiraram. Para a segurança da República, agora decreto que esta conspiração perigosa deve ser encerrada em 15 de novembro. Fecha aspas. 8 das empresas formadas após a dissolução retiveram Standard Oil em seus nomes, mas mesmo essas foram logo alteradas para apresentarem a imagem da diversidade. A Standard Oil Company de Nova York se fundiu com a empresa de confiança Vacuum Oil para formar a Socon Vacuum, que em 1966 se tornou a Mobil Oil Corporation. A Standard Oil of Indiana juntou-se à Standard Oil de Nebraska e à Standard Oil de Kansas, e em 1985 tornou-se a Amoco Corporation. Em 1984, a combinação da Standard Oil of California e da Standard Oil of Kentucky tornou-a a Chevron Corporation, enquanto a antiga Standard Oil de Nova Jersey, em 1972, tornou-se a Exxon Corporation. Outras antigas empresas Standard incluem a Atlantic Richfield, a Buckeye Pipeline, a Pennzoil e a Union Tank Car Company. Assim, ironicamente, o colapso da Standard só aumentou a riqueza de Rockefeller, que agora detinha uma quarta parte das 33 diferentes companhias de petróleo criadas pelo colapso da Standard. Pouco depois da virada do século, Rockefeller se tornou o primeiro bilionário dos Estados Unidos. O controle contínuo da Rockefeller foi confirmado no final da década de 1930 pelo único estudo sobre a verdadeira propriedade nas maiores corporações dos Estados Unidos já feita pela Securities and Exchange Commission. O estudo, a distribuição de propriedade nas 200 maiores corporações não financeiras, foi publicado em 1940. Ele concluiu que as holdings da Rockefeller, embora aparentemente pequenas, já que a maioria estava abaixo de 20% das ações em circulação, no entanto, quando comparadas à propriedade dispersa, foram consideradas suficientes para
dar o controle para a família Rockefeller sobre as corporações. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.